um texto aqui e falar da mãe de Jesus, amém? Falar da mãe. Eu acho que Maria foi uma santa mulher, né? Uma mulher que cuidou muito bem do Mestre Jesus. Às vezes as pessoas, elas confundem, elas pensam que os crentes, né? Chamam de crente, não gosta de Maria, né? Não, nós realmente admiramos Maria como uma mulher de Deus. Nós só não adoramos a Maria como uma intermediadora entre Deus e os homens. Porque o único intermediador entre Deus e os homens é Cristo. Quem disse que, né, se você quiser ir ao Pai, tem que vir a mim primeiro. Não tem como achegar-se ao Pai se não for através de mim. Jesus falou isso. Então, Maria, ela fez um papel muito importante. Ela realmente foi uma mulher especial, uma mulher que eu posso dizer muito especial, mas não foi ela a salvadora, a intermediadora. Amém, amado? Eu quero aqui nesta mensagem falar sobre esta mulher chamada Maria. Só que eu estou tentando ver aqui a palavra. Eu quero que as mães agora, eu quero fazer uma oração. As mães, coloquem-se em pé, em nome de Jesus. Eu quero dizer que você tem um papel especial. Um papel, você cuidar dos seus filhos, da sua casa. E quero desejar a vocês muita saúde, bênção e paz, amém? Senhor Deus, eu quero orar por essas mães, não só por elas, mas aquelas também que estão acessando a live, e também aquelas que verão a live, que Jesus possa abençoá-las poderosamente, em o nome de Jesus, amém? Lucas capítulo 2, versículo 39, Lucas capítulo 2, versículo 39, que diz assim, Lucas 2:39. Assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo e fazendo pergunta. Todos os que ouviram
ouviam, admiravam-se da sua inteligência e resposta. Quando viram, maravilharam-se. E sua mãe, repita comigo, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Respondeu-lhe ele: por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dizia. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura em graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga assim: obrigado, Jesus, por esta palavra. Amados, nós temos aqui um texto em que havia a festa da Páscoa. E segundo as leis, nessa festa da Páscoa, os judeus saíam das suas cidades em peregrinação a Jerusalém para levar uma oferta para ali estar no templo em Jerusalém. E havia multidões de pessoas que iam para aquela cidade. Mas Jesus, Maria e José, ao levar Jesus também juntamente para essa Páscoa, a Bíblia fala que eles caminharam um dia. Jesus tinha ficado no templo, conversando lá com os homens, com os doutores da lei, e a mãe foi embora sem o filho. Pode uma coisa dessa? Pode um negócio desse? Então, eu quero dizer que as mães também erram, também falham. E nós, como filhos de Deus, nós representamos as mães para cuidar dessas crianças na fé que estão aí por esse mundo. Essas criancinhas espirituais que precisam de um colo, que precisa de um cuidado, que precisa de um carinho. E todos nós, simbolizando aqui até os homens, você tem um papel de cuidar também, de amamentar também. Ah, como assim, pastor? Espiritualmente. Amém? De cuidar dos pequeninos. E esta mulher Maria, a Santa Mulher Maria, por isso que ela é muito idolatrada, por ser uma grande mulher. Nós não idolatramos ela, mas nós admiramos Maria. Nós sabemos que ela foi uma mulher muito zelosa, uma mulher temente a Deus. Na festa lá do casamento em Caná da Galileia, antes de Jesus operar seu primeiro milagre, nós vemos na palavra que Maria deixou uma única ordem. E ele diz: fazei tudo o que essa mulher mandar. Quer dizer, fazei tudo que Jesus mandar, fazei tudo que Jesus mandar. Ela era obediente a Jesus. Você pode ver que ela era uma pessoa obediente ao mestre, mesmo ele sendo filho, mas ela era uma mulher que sabia que ele era o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Então nós vemos aqui nesse texto, Maria, ela obedecia, e ela falava: vai lá, porque havia naquela festa onde tinha faltado o vinho, e ela foi lá, os mestres sala, porque o vinho é a mesma coisa. Você faz uma festa de aniversário, tem um monte de refrigerante, mas vai tanta gente, daqui a pouco acabou o refrigerante antes de terminar a festa. Pensou que coisa chata?
Né? Antes de cortar o bolo, cadê o refrigerante? Já tomaram tudo o refrigerante. Meu Deus do céu, é uma vergonha. Agora você imagine numa festa onde o vinho era uma bebida principal, como hoje, e alguns tem a cerveja, o chopp e tal. Mas nós vemos que aqui Maria, ela se preocupou e ela foi até Jesus. Jesus falou: não é a hora ainda, o que eu tenho contigo, mulher, né? E ela falou: o que eu tenho a ver com esse problema, não é meu. Mas ali foi o primeiro milagre da multiplicação, foi a pedido de Maria. Maria, ela sim ali fez uma intercessão, né? Mas ela fez uma intercessão para Jesus. Ela falou: olha, o vinho acabou. Aí foi onde que Jesus falou: vai lá e enche as talhas, né? Que eram os barril, enche de água. Aí os mestres falaram assim: meu Deus, que água? O povo não quer água. Falei: só faz o que ele manda e pronto, acabou. Então ela era uma mulher que obedecia. O chamado de Maria, os irmãos sabem que de fato ela era uma mulher especial. Ela recebeu a visita do anjo Gabriel, falou para ela que ela ia ficar grávida pelo Espírito de Deus, e ali ela concebeu Jesus. Ela foi escolhida por Deus para gerar nosso Salvador. Uma mulher de oração, inclusive ela fez um cântico de adoração, né? Está lá em Lucas, né, capítulo 1, versículo 46. Que Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Cântico de Maria. Até poeta a mulher foi, inspirada por Deus. Mas Maria correu o risco também de ser apredejada. Por quê? Porque quando ela ficou grávida, o Espírito Santo, né, ficou grávida para gerar o Filho de Deus, sem José ter concebido nenhuma relação com ela, porque era noivo ainda. José, até também um homem, grande homem de Deus, ele poderia lá e acusar Maria de adultério, não acreditar. E poderia ela até ser apedrejada. Então, ela vai e revela a José. Você imagina, irmão, você está namorando, né, com uma pessoa, uma jovem, bonita. Daqui a pouco ela chega lá de 3 meses falando: eu estou grávida do Espírito Santo, né? Que fé o José, né? Imagina a situação de José. Teve que um anjo também aparecer a José e falar para ele que aquilo que Maria estava falando era verdade, senão seria difícil. Aí ele foi lá e correu, né? Já se aprontou, né, para casar com Maria logo, antes que viesse o escândalo de ela começar né, a gravidez aparecer. E aí, como é que fica, né? Como é que ele fica antes do casamento, ela grávida? Então nós vemos que ela foi uma mulher guerreira, uma mulher virtuosa. Agora, José também era um homem de Deus, sim ou não, irmãos? Hoje nós vemos paróquia São José, bairro São José, viação de ônibus São José, tudo, né, focado nesse homem de Deus também, que o pai de Jesus, não biológico, mas o pai que cuidou, o pai que tratou, o pai que recebeu, que acolheu. José, ele era um homem de caráter. Quando Maria contou para ele sobre a sua gravidez, de imediato, igual eu falei, ele não aceitou. Quem sabe até ficou decepcionado, largou Maria de lado. Mas ali depois, ele viu que Maria poderia correr um risco até de vida e de morte. E onde o anjo apareceu para ele. E José, ele foi obediente também em obedecer à voz do anjo do Senhor. E ele recebeu essa visita do anjo, dizendo para ele voltar para Maria, que ela carregava no seu ventre o Filho de Deus. José acreditou nessas palavras. E até hoje, como já disse,
tanto como Maria, né? Inclusive o Robson mudou de bairro lá em São Paulo. Agora ele mora no bairro Jardim Santa Maria. Então nós vemos muito elogio para a mãe de Jesus, como também tem elogio. Agora, irmão, José era um homem de Deus, sim ou não? Maria era uma mulher de Deus. Como pôde deixar Jesus e esquecer Jesus lá em Jerusalém? Eles caminharam. Depois de um dia de caminhada, eles começaram a sentir falta de Jesus. Depois de um dia. Como pode sentir falta de Jesus depois de um dia? E quando eles sentiram falta de Jesus, sentiram a falta, procuraram Jesus no meio dos parentes. Procuraram Jesus diante dos amigos. Não encontraram Jesus. Voltaram para Jerusalém depois de 3 dias. 3 dias. E eles foram e encontraram Jesus. Na onde? Onde que eles encontraram Jesus? No templo. Amados, eu quero dizer que tanto como José e Maria, ele tinha um ministério de proteger Jesus. Eles tinham um ministério de cuidar de Jesus. Eles tinham um ministério de amar, de zelar, mas eles, por um instante, eles falharam. Eles erraram e deixaram Jesus para trás. José é um homem de Deus. Maria, uma mulher de Deus, deixou Jesus para trás. Quanto mais nós podemos também deixar Jesus para trás em alguns momentos da nossa vida. Como que você pode deixar Jesus para trás? Como nós podemos deixar Jesus para trás? Muitas das vezes, quem sabe, você pode deixar Jesus para trás num momento que você passa a desacreditar naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Às vezes você está vivendo um momento de tristeza, às vezes você está vivendo um momento de angústia, às vezes você está vivendo, aí você se afasta de Jesus e deixa Ele para trás. Tantos crentes hoje deixando Jesus para trás, como Maria e José deixou. Esqueceram do Filho de Deus. Nós vemos que um dia eu fui criado sem pai, sem mãe, bem dizer órfão mesmo. Mas o meu irmão mais velho, o Onofre, ele me levava para, quando eu precisava de um calçado, de uma roupinha, ele me levava lá para o centro de São Paulo. Que aí ele levava eu nas lojas, experimentava lá calçado. E teve um dia lá no Parque Dom Pedro, eu não esqueço isso até hoje. Ele estava andando comigo assim do meu lado, e de repente, quando eu fui ver, cadê? O meu irmão desapareceu. Eu lá com 6 anos de idade, e vi aquela multidão de gente, eu comecei a chorar, né, chorando. E ele escondidinho lá. Ele fez de propósito. Ele escondidinho para ver minha... Aí quando eu vi ele, eu senti um alívio, né? Como é bom você ser cuidado, ter alguém, né, para te cuidar. Mas eu quero dizer, irmãos, que José e Maria, se eles esqueceram, se eles deixaram Jesus para trás, nós precisamos vigiar e orar, para que nunca nós também venhamos deixar Jesus para trás. Eles eram os pais, a mãe de Jesus, homens de Deus, mas quando perceberam que tinha sido Jesus em Jerusalém, ficaram apavorados. Porque naquela região, irmãos, foi a região onde Davi matou o urso.
e matou leões. A caminhada não era um lugar, era você imagine, aquela caminhada é como se fosse num lugar deserto. Israel é um lugar deserto. Você imagina a preocupação deles, ficando imaginando. Jesus tinha 12 anos de idade, imagina aquele menino, quem sabe esquecido no meio do deserto, no meio de lobos, no meio de cobras, no meio de leões, e eles ficaram apavorados. Você sabe que no deserto, de dia, o calor, ele chega até 50 graus naquela região, e no frio, é abaixo de 0. Tinha se passado 3 dias. Imagina a cabeça de José, a cabeça de Maria. Quem sabe o menino está até morto. Nós falhamos. Ele era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Será que ele foi espedaçado pelo urso? Será que algum leão pegou ele? Será que alguma cobra? Será que ele morreu de frio? E ali, na cabeça dele, Jesus estava passando um grande perigo. E eles começaram então a procurar Jesus. Procuraram entre os parentes e não acharam. Procuraram entre os amigos, foram até as multidões perguntando: vocês viram Jesus por aí? E ninguém, não vi Jesus. Procuraram Jesus. Eu quero dizer que tem muita gente deixando Jesus para trás, muito crente, e eles querem encontrar Jesus na comunhão com família em churrasco, não vai achar. Quer achar Jesus no shopping, não vai encontrar. Quer achar Jesus nos prazeres deste mundo, procurando neste mundo, entre os amigos, não vai achar. Tem muitas pessoas que estão procurando Jesus em lugar errado. Aonde foi que acharam Jesus? No templo. Quando você está sentindo falta de Jesus, você quer buscar Ele? Venha para o templo. Venha para ouvir uma palavra de Deus. Venha para ouvir uma promessa de Deus. E nós vemos, amados, que isso acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas pensam que às vezes estão caminhando ao lado de Jesus, mas deixaram Jesus de lado, esqueceram Jesus. Eles eram homens e mulheres de Deus, pessoas escolhidas de Deus, zelosos, mas como seres humanos, também são falhos. Maria, a santa mulher idolatrada, é falha. A Bíblia está aqui revelada que ela falhou nesse dia. José, um homem de Deus, falhou nesse dia. Sabe por que permitiu-se isso? Porque eu e você podemos falhar também. Você está sujeito a falhar na sua caminhada, de guardar Jesus no teu coração, de proteger Jesus na sua vida. Você pode falhar também, se você não tomar cuidado. Eu quero dizer que eles só sentiram falta de Jesus depois de 24 horas, misericórdia, depois de um dia. Um dia para sentir falta de Jesus. Mas eles voltaram para Jerusalém. Eu me lembro quando tinha festa, lá em São Paulo, quando eu morava numa cidade, tinha uma chamada Festa da Uva. Era tanta gente, irmãos,
tanta gente que às vezes era impossível você entrar na festa. Agora você imagine aquela multidão de gente. Pensa em um show com milhares de pessoas na cidade. Pensa numa multidão vindo, voltando para casa, e eles ao contrário, voltando ao contrário. Você imagina, sai da frente, Jesus, estou indo para Jerusalém, e lá não havia uma estrada com mão dupla como aqui nós temos. Era um trilho, era um caminho. Você imagine que a dificuldade que eles tiveram de voltar para Jerusalém na contramão da multidão. Isso é chamado conversão. Eles erraram, mas eles precisaram fazer a conversão. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que se converter de novo. Admitir que erramos e voltar ao ponto inicial. E voltar lá da onde houve-se o erro. Mas só tem uma maneira de encontrar Jesus: ir para a direção certa. Aleluia. Então, Jesus, eu quero dizer, irmãos, Jesus, José e Maria, eles esqueceram Jesus, nós podemos esquecer também. Agora, só tem um lugar para encontrar Jesus: na casa do Pai. Lembra que ele falou? E aconteceu que passaram 3 dias, Lucas 2:46. E aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando, e todos que ouviam admiravam da sua inteligência, das suas respostas. Quando Maria e José, quando o viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: Filho, que procedestes assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. E respondeu ele: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Aleluia. Aleluia, irmãos. Pode haver um momento que você vai sentir um pouco de falta de Jesus. Venha para a casa do Pai. Há momento na sua vida que você vai se sentir angustiado. Venha para a casa do Pai. Há momento na sua vida que você não vai saber lidar com certo tipo de situação. Venha para a casa do Pai. Por isso que o culto presencial é uma bênção. O culto presencial é uma bênção. Porque quando a igreja está reunida, a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3, o Pai está presente. Jesus está presente, aleluia. Nós vemos que uma certa vez um homem, ele começou uma empresa pequena, e ele colocou lá na porta da empresa dele, bem pequenininha, uma placa dizendo que essa empresa pertence a Jesus. Aí sempre o pastor ia lá orar para Deus abençoar aquela empresa. E estava lá bonito na porta da entrada da empresa, dizendo: essa empresa pertence a Jesus. Mas esse empresário foi crescendo, a empresa dele foi crescendo. Aí ele tirou a placa lá da porta e colocou lá no escritorinho. E um dia o pastor entrou: cadê a placa? Está lá no escritorinho. Aí depois de um dia o pastor foi lá visitar e orar junto com aquele homem. A empresa estava muito grande e a placa já não estava mais nem no escritório. Aí o pastor perguntou: cadê aquela placa que essa empresa pertence a Jesus? Aí ele falou assim: olha, meu pastor, a empresa continua sendo de Jesus, só que eu não posso mais deixar essa placa, porque tem muitas pessoas aqui que não são evangélicos. Tem pessoas que trabalham aqui que são de outras religiões. Então não fica bem eu colocar uma placa aqui que a empresa pertence a Jesus. Às vezes um funcionário não vai entender isso.
Às vezes, num simples detalhe, a gente podemos deixar Jesus. Às vezes, numa simples coisas, você pode negar a sua fé. E nós vemos que José e Maria, ele voltou para trás. E voltar para trás é ter uma consciência de arrependimento. Voltar para trás é fazer a meia volta, é iniciar-se novamente. Eles perceberam que jamais iriam encontrar Jesus no meio dos amigos. Jamais, irmãos, família é uma bênção, mãe é uma bênção. Mãe é uma bênção. Mas hoje muitos crentes, infelizmente, vão faltar no culto para ficar com a sua mãe. Infelizmente. Está errado. Está errado, irmão. O que você acha? Quem é mais importante, a mãe ou é Jesus? Tudo é questão de programar, mas Deus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Eu quero dar um recado aqui para a mãe. Você é especial, você é uma bênção, mas Jesus é mais do que você. Jesus está acima de você. Quantos crentes gastaram valores enormes dando presente para sua mãe? Glória a Deus. Mas nesse mês não deram uma oferta. Não entregaram uma oferta para a obra. Que Cristo, Ele é o dono de tudo. Eu me entristeço com isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo agora, irmãos. Eu me entristeço por isso. Porque quem salva é Jesus, não é mãe. Mãe cuida. Mãe dá carinho e amor. Mas jamais chegará ao amor de Cristo, que entregou a vida dele na cruz do Calvário. Jamais vai ser acima do grande amor de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem e dizer que é melhor estar com Jesus sozinho do que estar sem Ele numa multidão. Maria e José se sentiu vazios sem Jesus. Estava no meio de uma grande multidão, mas estavam vazios. Mas eles se alegraram. A Bíblia diz que eles se alegraram quando viram Jesus no templo. Então é melhor estar com Jesus sozinho do que estar sem Jesus diante de uma multidão. Quem sabe você até pode dizer que você perdeu até a comunhão com muitos familiares porque está servindo a Jesus. Quem sabe muitos amigos te abandonaram. Aqueles amigos que gostavam de fazer festa, churrasco, ter comunhão, te deixaram. Mas é melhor você estar com Jesus do que estar com todos esses amigos, porque eles não vão te levar para o céu. Aleluia. Eu quero concluir aqui dizendo que todos, se Maria e José, que tinham a missão de proteger Jesus, eles falharam, todos podem também em algum momento deixar Jesus de lado. Todos podem falhar. Então, não deixe Jesus por nada. Para você levar Jesus para a casa do teu coração, você tem que procurá-lo primeiro. Maria foi atrás. José foi atrás. Está assistindo falta de Jesus? Vai atrás. Ore. Jejue. Busque a Ele. Clame. Nem sempre Jesus estará lá no meio das festas de amigos.
Muitas pessoas, quando estão em dificuldade, não param de comer, não param de tomar banho, não param de tomar seu guaraná, não param de se vestir, mesmo diante das dificuldades, não param de tomar o seu banho. Mas muitas das vezes as pessoas, elas acabam parando de procurar Jesus, de buscar Jesus. Então, o que eu tenho a dizer aqui é tempo de despertar, amém? Quem sabe você em algum momento, nessa palavra você tem falhado, tem deixado Jesus um pouco de lado. Mas eu quero fazer uma oração aqui. Uma oração para que sempre você venha ter uma percepção. Eu quero orar para quando um dia, não fala que isso não pode acontecer com você, que aconteceu com Maria e com José, amém, irmãos? Mas eu quero orar para você, para que se um dia você sentir falta, você lembre onde encontrá-lo, a maneira de encontrá-lo. Fique de pé em o nome de Jesus. Tem pessoas que infelizmente deixaram Jesus para trás quando arrumou um emprego. Pessoas que deixaram Jesus quando encontrou um namorado. Pessoas que deixaram Jesus quando, às vezes, não tiveram mais tempo de frequentar as células. Deixaram Jesus porque a academia, a faculdade, a academia tem sido a sua prioridade. Às vezes deixaram Jesus porque não tem mais motivação de evangelizar, de falar do amor de Jesus, de falar às pessoas de quanto Jesus é importante. Deixaram Jesus porque não tem mais amor de ler a palavra de Deus, não tem devocional. Deixaram Jesus porque não consegue mais orar. Deixaram Jesus porque não consegue contribuir na obra. Mas eu quero dizer, como diz Isaías, mesmo que a mãe te desamparar, Deus disse: eu não te desampararei. Às vezes a gente deixa Ele, mas Ele nunca nos abandonará, amém? Vem aqui receber uma oração, você que vem aqui receber uma oração. Que Jesus esteja sempre presente na sua vida. Que Jesus esteja sempre presente. Pode vir mais aqui, irmãos. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Agradeça a Jesus por Ele estar sempre conosco. Agradeça a Ele por Ele ser seu pai e a sua mãe. Agradeça a Ele por Ele ter te salvado, te curado, te abençoado. Oh Espírito de Deus, obrigado Jesus, obrigado. Nós somos falhos, somos muitos falhos, meu Deus. Meu Deus, abençoa essas pessoas que estão aqui, abençoa cada um deles. Meu Deus, quem sabe, às vezes nós não sabemos, nem nós sabemos onde a gente acabou esquecendo o Senhor, deixando o Senhor por trás. Mas que através dessa mensagem nós venhamos entender e compreender que o Senhor,
precisa estar ao nosso lado sempre, que o Senhor precisa caminhar conosco sempre. Não podemos, meu Deus, deixar o Senhor, não podemos deixar o Senhor de lado, porque na verdade é o Senhor que cuida de nós, e é o Senhor que nos dá força para nós cuidarmos dos outros, de fazer um papel de um pai, de uma mãe espiritual, meu Deus, para cuidar daqueles que estão aí no meio das multidões, mas com o coração vazio. Meu Deus, abençoe esses irmãos, essas irmãs, essas mulheres de Deus, essas Marias de Deus, esses Josés de Deus. Abençoe, meu Deus, a nossa congregação. Abençoe em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Coloque a sua mãozinha assim e diga assim: obrigado, Jesus. Eu não vou esquecer do Senhor. O Senhor é meu amigo. O Senhor é o meu companheiro. O Senhor é o meu Deus, o meu Rei e o meu Salvador. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, a bondade do Pai esteja conosco para todos sempre. Que os irmãos digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.